Eu não vejo a hora de comprar meu jaleco, gente, sério, estou desesperada. Um dos próximos vídeos no meu canal vai ser um vlog comprando jaleco, me aguardem. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Indy, está começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje eu trouxe como fazer simulados / provas antigas do Enem de uma maneira eficiente, de uma maneira que realmente funcione. Mas antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like, porque isso me ajuda muito, vocês não têm ideia. Então, se você puder, por favor, faça. Eu trouxe algumas dicas pra vocês sobre como fazer simulados e quais provas fazer, em que ordem e coisas do tipo para orientar vocês nessa jornada até o Enem. Faltam, 6 meses, eu acho, até o Enem, então pouco tempo. Mas, enfim, vai dar tudo certo, gente, confia. A primeira dica é, se você começou a estudar agora, eu recomendaria você fazer os simulados do SAS, que é o Sistema Anglo... Não sei, gente, o nome mas é um cursinho muito famoso e que tem simulados no estilo Enem. A diferença do simulado do SAS para as provas do Enem em si é que o SAS, ele tem um simulado mais focado para as matérias que você aprende no bimestre. Então, tipo assim, naquele primeiro bimestre, no começo do ano e tal, você tá aprendendo umas coisas mais iniciais, específicas, que não são coisas que caem tanto no Enem. Claro que tem algumas que caem bastante, que você já aprende desde o começo, mas tem outras que não tem uma recorrência muito grande. Mas o SAS, ele faz questões estilo Enem, realmente parecidas com questões do Enem, sobre essas matérias iniciais e colocam na prova do primeiro bimestre. Se eu não me engano, o SAS tem 4 ou 5 simulados por ano, por bimestre, então seria tipo uns 4 ou 5 bimestres por ano pra você ir fazendo. Então eu recomendaria vocês fazerem essas provas. Vocês conseguem grátis essas provas, os PDFs das provas com gabarito no Telegram. Tem um grupo no Telegram, eu não me lembro o nome do grupo exatamente, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui embaixo pra vocês. Que aí é só vocês digitarem no Telegram que vai ter, vocês vão entrar no grupo e lá no search do Telegram pesquisar provas SAS. E tem provas de tipo desse ano, de 2023, tem provas de 2022, de 2021. E são provas realmente boas que vão te ajudar. Outra coisa, agora falando sobre intercalar entre as provas do SAS e as provas antigas. Eu acho que se você tá começando a estudar por agora, eu recomendaria vocês primeiro irem fazendo as provas do SAS recorrentemente e intercalando com as provas antigas do Enem. Eu não diria pra vocês já fazerem só a prova do Enem o tempo todo e várias provas por mês. Por quê? Não adianta vocês ficarem fazendo simulado se vocês não têm conteúdo. Vocês vão acabar errando muita questão e se frustrando com isso desnecessariamente só por não ter estudado, não ter visto aquela matéria ainda. No SAS, como eu falei, como são provas voltadas para o que você já aprendeu naquele bimestre, geralmente você faz a prova já sabendo todo o conteúdo que vai cair nela. No Enem não é assim, porque às vezes você vai fazer a prova do Enem e vai ter conteúdo que você ainda não viu. Então eu diria para vocês fazerem essas provas simuladas do SAS por bimestre, a cada 2 meses, mais ou menos, pra ver se vocês realmente já estão sabendo tudo que caiu ali, porque vocês precisam saber o que tá sendo cobrado ali, mas também intercalando com as provas antigas do Enem, pra saber como vocês estão em relação a um todo, entende? Como é que tá o nível de acerto de vocês. Isso é muito importante. E outra coisa, comecem voltando às provas, porque eu vejo muita gente vai fazer prova antiga do Enem, pega a prova de 1998 e vai descendo. Gente, não faz isso, não faz isso. Se você não fez o Enem em 2022, pega a prova do Enem de 2022, depois vai pro Enem de 2021, 2020 e faça o Enem PPL. Muita gente fica nessa de, Enem PPL é mais fácil, que não sei o que. Não é, é tudo a mesma coisa, gente. Não tem diferença entre o Enem regular e o PPL. É tudo tirado da mesma banca de questão, não tem diferença, não tem por que você não querer fazer prova do Enem PPL. A gente já tem uma quantidade escassa, eu diria, de questões do Enem, de provas do Enem. Porque o Enem só começou a ser o que em 2009, 2010, porque as provas de 1900 e bolinha
enfim, do ano de 2000, são provas diferentes do que é o Enem hoje. Então a gente tem uma quantidade escassa. Então não tem por que você querer não ficar fazendo prova do Enem PPL. Faça, tá bom? Inclusive, em toda a minha preparação, eu só fiz prova do Enem PPL. A minha apostila, que inclusive eu mostrei no vídeo de material escolar pra vocês, se você não viu e quer ver, foi o primeiro vídeo do meu canal, então não é tão bom, mas eu vou deixar nos cards. Vocês vão ver que a minha apostila é uma apostila de provas do Enem PPL, porque eu já tinha um conhecimento bastante, não um conhecimento, mas tipo assim, eu já tinha visto muitas questões do Enem regular, sabe? Então ia ficar muito repetitivo e eu tenho uma memória muito boa pra questão que eu já fiz. Tipo assim, se eu pegar uma prova agora do Enem de 2019, não sei, eu não fiz o Enem, mas, tipo, eu vi muitas dessas questões. E eu for refazer essa prova, eu vou saber acertar só porque eu lembro da resposta. Porque eu tenho essa memória de, tipo, conseguir lembrar a resposta das questões, entende? Então, por isso que eu não fiz os Enems regulares, eu fiz o PPL porque eu nunca tinha visto nenhuma questão na internet. Enfim, aí quando começar a se aproximar da data da prova, lá pra, tipo, agosto, setembro, fim de agosto, início de setembro, eu recomendaria vocês cortarem essas provas do SAS, tipo, para de fazer, e foca mais em fazer provas antigas do Enem, porque é o que você realmente vai precisar. Tipo, você não vai ter mais que aprender o conteúdo daquele semestre, você precisa saber tudo. Não, você não precisa saber tudo, mas, tipo, você precisa saber tudo que você viu ao longo do ano. Então, não tem por que focar, tipo, na prova do quinto semestre, quarto, não sei, semestre não, bimestre, do SAS, se o Enem tá chegando e você precisa focar naquilo que você aprendeu ao longo de todos os bimestres do ano. Então, chegou perto da prova do Enem, faça mais simulados de provas antigas do Enem e não simulados de outros cursinhos e essas coisas. Sério, não dê importância pra simulado de cursinho quando estiver chegando perto da prova do Enem. Faça a prova antiga. Depois de você fazer a prova, gente, é muito importante que você corrija as questões que você errou. Porque, tipo assim, eu vejo que muita gente não entende muito bem o que é estudar por questões. A diferença entre estudar por questões e fazer questões. Porque muita gente acha que estudar por questão é só ir lá, fazer questão. Acabou. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, você vai fazer aquela prova antiga do Enem, você vai fazer aquele simulado ali do SAS e vai ver o que você errou. Então, tipo assim, eu tô com dificuldade em X questão. Eu não entendi, errei, não consigo resolver. Você vai ver o que você errou naquela questão. Porque às vezes é uma questão de, tipo, ondulatória. Você errou uma questão de ondulatória. Vou estudar tudo de ondulatória. Aí você vai perder o quê? 2 semanas da sua vida. Porque a ondulatória é uma matéria com conteúdo mais extenso que geralmente outras áreas, enfim, outras matérias. Então, você vê, tipo, especificamente o que você errou, sabe? Uma coisa, assim, mais específica. Vai diminuindo o nicho dessa área que você errou. Porque, tipo assim, só porque você errou uma questão de ondulatória, não significa que você não saiba nada de ondulatória. Às vezes você errou uma coisa bem específica que você não lembrava, que você não viu, ou que, tipo, só não entendeu, entende? Então, vão estreitando esses nichos pra vocês saberem o que você errou, o que vocês erraram, pra revisar. Porque a revisão, gente, é uma coisa muito importante. E essa revisão por simulado, eu acho que é uma revisão muito boa. Mas, assim, não funciona com todas as matérias. Tem algumas matérias que tem uma recorrência tão grande que você vai ter que revisar, não só por simulado. Mas vocês também têm que saber o que revisar. Esse é o exemplo da prova do SAS. Como eu falei, uma prova bimestral que vai cair aquele conteúdo que você aprendeu naquele bimestre. Às vezes, você vai errar coisa que quase não cai no Enem, mas que são coisas que você aprendeu naquele bimestre e que tá numa questão contextualizada no estilo Enem. Às vezes é algo que você pode deixar passar. Tipo assim, é bom sim você revisar tudo que você errou, mas tipo assim, o tempo é finito, né? Até o Enem. Então, não dá pra você chegar e querer revisar tudo, querer aprender tudo. Vocês têm que saber filtrar o que revisar a partir desses simulados. Tipo, se você errou alguma coisa, um tipo de matéria, que praticamente nunca caiu, sei lá, 2 vezes nos últimos 10 Enems.
Pra que revisar, gente? Deixa pra você errar essa questão. Se cair, erra. Fazer o quê? Provavelmente a maioria das pessoas também vão errar, por ser algo que não é tão recorrente. Então vai ser uma TRI mais alta. Então não tem porquê, tipo, vocês ficarem revisando coisas que é quase 100% de certeza que não vai cair na prova. Deixem pra tomar o seu tempo, conteúdos que vocês estão tendo dificuldade, que vocês estão errando e que vocês sabem que com certeza vai cair. Tipo, questão, sei lá, de minha dicção. Estequiometria. Meu Deus, depois dessa eu preciso de água. E, tipo, é muito bom vocês terem uma tabelinha de erros, sabe? A cada simulado. Tipo, simulado X, o que eu errei. E escrevendo os conteúdos que vocês erraram. Como eu falei, não escrevam, tipo, geral, ondulatório. Escrevam realmente o que vocês erraram dentro daquela área. Porque aí, tipo assim, a cada simulado vocês vão poder ir vendo se vocês continuam errando isso ou se vocês melhoraram, sabe? Se é algo que vocês não erram mais. E é ótimo, porque se vocês verem que é algo que vocês estão errando em todo simulado e que mesmo revisando vocês continuam errando, porque acredita, vai ter coisa. Porque tinha um conteúdo em física, em ondulatório especificamente, agora eu não vou lembrar o conteúdo, porque apaguei tudo da minha mente, que eu errava toda a prova, e eu revisava, e errava, revisava e errava. E eu acho que se eu fizer a prova de novo, eu vou errar de novo. Sério, não entra na cabeça. E aí, tipo assim, é alguma deficiência no teu estudo, na tua forma de revisão, que você vai ter que revisar de novo e ver o que tu tá errando pra tentar consertar. Agora, sobre você estar realmente lá fazendo a prova. Prova não, simulado. Coisas técnicas. Treine estratégias de prova toda vez que vocês forem fazer um simulado. Tipo, pra ver em qual estratégia vocês se dão melhor. Porque se você começar o ano com uma estratégia definida, claro que se não é seu primeiro ano de cursinho, se você já tá fazendo cursinho 2, 3 anos, tanto, você pode ignorar essa dica. Mas se vocês começaram a estudar agora, treine estratégias pra saber o que melhor funciona pra você. Tipo assim, em um simulado você começa fazendo a redação, depois faz linguagens, depois passa a redação a limpo, depois faz humanas. Ou em outro simulado vocês já começam fazendo a primeira banca de questão. E aí, tipo, em outra prova você começa fazendo em uma ordem completamente diferente, pra vocês verem o que funciona mais e em qual vocês acertam mais. E, tipo assim, eu acho isso muito importante, porque às vezes você tá fazendo uma estratégia de prova que você acha que tá funcionando super bem pra você, mas aí, de repente, você testa outra que funciona 1000 vezes melhor, sabe? Então é sempre bom testar pra ver o que funciona. Tipo, eu sempre começo a prova só lendo a parte da redação, os textos motivadores e fazendo o esqueleto. O esqueleto, eu digo, literalmente só tópicos com que eu vou colocar em cada parágrafo e não realmente começando a redação, tipo, só o esqueleto mesmo. E aí depois eu já ia fazendo algumas questões de linguagens pra poder ver se era realmente aquilo que eu ia colocar na minha redação ou se de repente surgia alguma ideia brilhante na minha cabeça um tempo depois. Então, mas tem gente que já começa fazendo a redação direto, já começa escrevendo e tal. Você tem que descobrir o que é melhor pra você. E você só vai saber isso testando e vendo os resultados, vendo em qual estratégia você se deu melhor. Outra coisa, cronometre o seu tempo. Porque já veio gente me falando que faz simulado sem cronometrar tempo. Aí não é nem simulado, gente. Não tem o porquê fazer isso sem cronometrar o tempo. Porque você precisa realmente ter um controle desse tempo na prova do Enem. Porque é uma prova bastante corrida, que você precisa saber exatamente o que você tem que fazer em cada momento. Tem pausa, você tem que definir até as pausas pra fazer xixi, porque senão não vai dar certo. Então você tem que fazer essa prova cronometrada. No começo, nas primeiras provas, é normal vocês ultrapassarem o tempo. É super comum, gente, vai acontecer. E às vezes vocês vão testar estratégias novas que vocês vão passar desse tempo também. É normal. Geralmente, quando você testa uma estratégia nova e você passa do tempo, você já descarta essa estratégia. Porque já aconteceu comigo de eu tentar fazer a prova de uma forma diferente. Foi uma prova do segundo dia, natureza e matemática.
e que ao invés de fazer ela em 5 horas, eu acho que eu fiz em 5 e meia, alguma coisa assim. Então, eu passei desse tempo e eu descartei essa estratégia e eu tive a mesma quantidade de acertos que eu geralmente tinha com outras estratégias. Então, pra mim, não funcionou, não deu certo. Então, você precisa ter esse controle desse tempo pra saber também, tipo, se vocês estão conseguindo fazer a prova dentro do tempo, quanto tempo vocês estão gastando pra X, Y, Z. E, gente, tem um controle do tempo também da redação. Porque eu já vi muita gente que foca tanto na redação que demora, tipo, 2 horas, 2 horas e meia. Essa fui eu no meu primeiro Enem de 2021. Eu fiquei muito tempo na redação, gente. Eu consegui 820 na redação no meu primeiro Enem. Mas, assim, eu escrevi ela, eu acho que em 2 horas. Então, eu não tive tempo pra fazer as questões e acabei tendo que chutar muita coisa. Então, tipo assim, vocês também têm que ter esse controle, porque às vezes até dá tempo de vocês fazerem todas as questões, mas vocês têm que fazer elas correndo, enquanto tá gastando um tempo desnecessário na redação. Então também saibam o quanto, mais ou menos, vocês estão fazendo nessa redação em tempo. Eu sei que é um pouco difícil nesse caso, porque a gente acaba, tipo, fazendo um pouco, pausando, fazendo mais um pouco, indo fazer questão, mas tenham uma ideia. Eu acho que dá pra saber, tipo, só fazendo a prova mesmo, se vocês estão desperdiçando muito tempo na redação ou não. É muito importante saber isso. E por último, gente, realmente simulem a prova. Porque tem gente que faz a prova, tipo, tô fazendo aqui a prova, vou pausar o cronômetro pra tomar um banho, que eu tô com muito calor. Vou pausar a prova aqui pra ir fazer um lanche, o cronômetro. Não é o que vai acontecer no Enem, sabe? Tipo, não dá pra você pausar o tempo pra ir fazer um lanche, pra ir tomar um banho, pra ir, tipo, dar uma volta no quarteirão e esticar as pernas, pra ouvir um pouco de música. Então, tipo assim, realmente simulem a prova, porque se vocês acostumarem o corpo e a mente de vocês a fazerem a prova de um jeito, vai ser difícil vocês chegarem no Enem, num ambiente totalmente diferente, e ter o mesmo resultado que você tinha em casa, fazendo de X forma. Exemplo, se você tá acostumado, sei lá, a fazer a prova escutando aqueles podcast, não podcast, aqueles alpha song, enfim, aqueles barulhinhos. Aí chega no Enem, você não pode escutar isso e você não consegue se concentrar porque tem barulho na sua volta, tem tipo um trânsito na rua, carro passando, buzinando, tem aquele povo das universidades que fica com a bateria. Então, às vezes vocês não vão conseguir se concentrar. Mas aí, tipo, em casa, você fala, minha mãe tá conversando, tem criança gritando. Talvez também tenha isso no Enem, então, tipo, vocês vão ter que lidar com isso. Então, eu recomendo vocês a realmente simularem a prova nas condições que vocês vão ter lá na hora do Enem. Então, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas dicas pra fazer simulados e provas antigas de maneira eficiente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cogite em se inscrever no meu canal e deixar um like nesse vídeo. É muito importante pra mim. E não percam os próximos vídeos, porque vai ter muito vídeo bom vindo aí, hein? E daqui um mês vai ter Medvlog. Beijinhos. Tchau, tchau.